O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta quarta-feira, 23 de outubro. Frente Parlamentar quer destinar recursos das emendas impositivas do orçamento para o Fórum de Tuberculose do Estado do Rio. Governo vai criar um grupo de trabalho com representantes da Polícia Civil para fazer a regulamentação da lei orgânica da categoria. Frente Brasil-China vai desenvolver atividades para divulgar e valorizar a cultura chinesa. O Bom Dia Alerj começa agora. Bom dia. O governo do estado vai criar um grupo de trabalho com os representantes da Polícia Civil para fazer a regulamentação da lei orgânica da categoria. O anúncio foi feito pelo presidente da Comissão de Segurança da Alerj, deputado Márcio Gualberto, durante a audiência pública nesta terça-feira. Passados 2 anos da aprovação na Alerj, a lei orgânica da Polícia Civil ainda não foi regulamentada pelo governo. E por isso a Comissão de Segurança reuniu representantes da categoria para buscar uma solução. Durante a audiência, o deputado Márcio Gualberto recebeu uma ligação do governador e anunciou a criação de um grupo de trabalho para viabilizar a regulamentação da lei. Não somente para lidar com a regulamentação da lei orgânica, que nós já aprovamos há 2 anos atrás, mas também para dar celeridade a esse processo. Nós precisamos que nesse momento nós tenhamos celeridade, evidentemente sem perder a qualidade dos trabalhos, mas muito importante, o governador está inserido dentro disso. Segundo a presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Rio de Janeiro, todos os direitos já discutidos e emendados na lei orgânica precisam ser implementados com urgência, mas 2 pontos são centrais, que é a reestruturação da carreira e também a questão da saúde dos policiais. Ela destacou, inclusive, que o sindicato se compromete a custear um plano de saúde para os policiais civis. Nós temos uma redistribuição de vagas, onde teremos aí promoções que estão emperradas por atraso e isso modifica a qualidade de vida do policial. Temos aqui do sindicato uma proposta, colocamos essa proposta hoje na audiência pública, de nós patrocinarmos o plano de saúde da Polícia Civil. Nós temos policiais adoecendo, nós temos policiais que não têm condições de estar pagando um plano de saúde particular. Pedimos ao senhor, governador, sensibilidade para que, junto com o sindicato, possa estar presenteando a categoria policial civil com um plano de saúde de baixo custo e de boa qualidade. Outro ponto muito debatido na audiência foi a implementação do GHP sobre o triênio, a questão das promoções em atraso e também a equiparação dos investigadores. De acordo com a representante da Secretaria de Polícia Civil, muitos dos direitos cobrados requerem regulamentação por uma lei específica. Por isso, ela informou que a Secretaria já está formulando um projeto de lei complementar para corrigir a situação dos investigadores de polícia e distorções do Instituto da Promoção, além de um projeto de lei ordinária para reestruturar o quadro da Polícia Civil e revogar a Lei 3586 de 2001. Com relação ao investigador de polícia, houve uma impropriedade técnica, mas a Secretaria de Polícia Civil entende que a unificação dos cargos, além de ser uma medida de justiça, é uma medida de saúde da instituição. A Frente Parlamentar de Enfrentamento à Tuberculose vai se reunir com representantes da sociedade civil para tentar destinar recursos das emendas impositivas do orçamento para o Fórum de Tuberculose do Estado do Rio. A iniciativa foi proposta pelos deputados Marta Rocha e Luiz Paulo, durante a audiência pública que debateu a importância do engajamento comunitário no trabalho de prevenção e combate à doença. Dados de 2022 apontam que o estado do Rio de Janeiro é o 3º em incidência de tuberculose no país e o 2º em mortalidade. Para a presidente da frente, deputada Marta Rocha, a participação da sociedade é fundamental para informar a população a respeito da doença. Há uma pesquisa nacional que mostra que as favelas que são tomadas pela tuberculose no Brasil alcança cerca de 17 milhões de pessoas. É como se a gente tivesse o estado do Rio de Janeiro todo
com pessoas em seu território com tuberculose. Muito importante, porque elas atuam na questão do transporte, na questão da insegurança alimentar, na questão da continuidade do tratamento. Então, hoje nós temos, através do Fórum de Tuberculose, 40 ações no território do estado do Rio de Janeiro, em particular na região metropolitana, onde a gente identifica o maior número de casos de tuberculose. Para que os recursos sejam direcionados ao fórum, é necessário cumprir alguns requisitos estabelecidos pelo governo do estado. A reunião do grupo de trabalho da Frente Parlamentar com representantes do fórum busca solucionar essa questão. Para a concessão das emendas, há que se ter uma série de requisitos e nós vamos estar amanhã, o gabinete do deputado Luiz Paulo e o gabinete da deputada Marta Rocha, fazendo uma reunião de trabalho com o fórum para verificar se eles têm os requisitos necessários para que os nossos mandatos possam direcionar uma verba do orçamento das emendas impositivas para a atuação do movimento comunitário. São dezenas de organizações que fazem parte do fórum, promovendo ações de conscientização sobre o tema desde 2003. Hoje nós somos 200 organizações, iniciativas, representantes de programas, de secretarias, pesquisadores que trabalham com a questão da tuberculose. Então, nosso objetivo é sensibilizar, mobilizar, capacitar a sociedade civil para esse trabalho de advocacy, para construções de mensagens informativas de sensibilização com linguagem simples, trabalhando também dentro dos territórios de favelas e periferias, levando essa informação para as pessoas sobre a tuberculose, sobre a proteção social, sobre os direitos. Então, esse ano e o ano passado, o Fórum de Tuberculose do Estado do Rio de Janeiro recebeu um recurso para desenvolver ações dentro desses territórios. Então, hoje a gente veio aqui na audiência para falar sobre a sustentabilidade dessas ações, da sustentabilidade do engajamento comunitário, da participação da sociedade civil, agora para os próximos anos. Durante a audiência, foi entregue uma carta da sociedade civil aos parlamentares. Nela, o Fórum de Tuberculose do Estado do Rio recomenda diversas iniciativas que podem contribuir para o enfrentamento à doença, como a articulação de vários setores, campanhas informativas, fiscalizações e a promoção da participação cidadã. Essa carta, então, foi um movimento que esse coletivo fez para comprometer os governos, os parlamentares, as prefeituras, com relação à participação da sociedade civil, à sustentabilidade das ações, então não só financeiro, mas técnico e político, para garantir também a representação dentro do legislativo, comprometer os parlamentares com a discussão da tuberculose. Então a gente tem sete pontos principais ali, a questão da intersetorialidade, que é as sinergias entre as secretarias de saúde, de assistência social, a questão dos direitos humanos, então viabilizar essa articulação com as secretarias de habitação, de educação, de transporte, de segurança alimentar. Então a ideia ali são pontos fundamentais que o movimento de tuberculose do Estado do Rio de Janeiro elencou nessa carta para distribuir para os parlamentares e para o governo. Desde que o desenvolvimento de competências socioemocionais foi considerado parte do currículo obrigatório, em 2017, aumentou o número de escolas que vem adotando práticas da educação positiva no Rio de Janeiro. Mas, para muitos pais, ainda não estão claros os limites entre a educação positiva e a permissividade. Desejar o bem-estar dos filhos não significa abrir mão da autoridade paterna segundo a educação positiva. O repórter Paulo Vitor Viviani vai conversar com uma especialista para esclarecer os principais pontos dessa abordagem. Bom dia, PV. Bom dia, Vicente. Bom dia a todos que acompanham a TV Alerj. Falar de educação é sempre muito importante, né, Vicente? Principalmente aí, se tratando da educação de crianças e adolescentes. Hoje a gente conversa com a especialista em educação infantil, a Diana Quintela, para falar um pouquinho a respeito desse tema da educação positiva. Bom dia, Diana. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho essa abordagem diferente que é a educação positiva. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. A educação positiva é uma educação baseada em respeito, né? Como premissa principal, respeito, entendendo a criança como alguém que entende o que o adulto fala, como uma criança como um ser potente, que tem capacidade de entendimento, e baseada em afeto.
A educação positiva não tem a ver com a educação permissiva, que algumas vezes tem uma confusão nesse sentido. Então, faz parte também do respeito pela criança falar não. A criança precisa ouvir não, a criança precisa de limite, precisa entender regras, porém é possível falar não de uma maneira respeitosa, é a firmeza com gentileza. Então, a educação positiva nasce no movimento ao inverso da comunicação violenta, então ela traz a comunicação não violenta como base e o respeito pela infância, pela criança. É uma abordagem diferente de educação que não tem a prática de castigos, violência física, aquele tom mais alto de poder falar. Uma criança que já está acostumada com essa prática um pouco mais agressiva, um pouco mais violenta, ela pode ter essa abordagem diferente também de educação positiva e se adaptar a essa abordagem? Pode e deve, né? A criança vai estar sempre aberta ao afeto, ao cuidado, a respeito, assim como qualquer ser humano, né? Às vezes a gente coloca a criança num lugar diferente de qualquer outra pessoa. Então a criança vai estar sempre aberta ao afeto e sempre vai fazer muito sentido a gente trabalhar dessa forma com uma criança. E outro ponto importante dessa abordagem também é a necessidade de ter um respeito entre todos. A gente está falando de educação infantil, mas o primordial é também ter o respeito entre o pai, entre a mãe ou um amigo mais próximo, entre os parentes envolvidos também. A criança, ela nem sempre escuta o que os pais falam, né? Quantas vezes não me escuta, não faz o que a gente pede, mas a criança sempre escuta o que os pais fazem. Então, nada educa mais do que o exemplo. Se nós pais queremos ensinar aos nossos filhos a trabalhar com respeito, com gentileza, com ouvir o não, entendendo o não, porque a educação positiva passa por esse lugar, o não é dito, mas explicando à criança por que não deve fazer isso ou aquilo, mas nada adianta ter todo um trabalho, um esforço de ter esse olhar e esse tipo de abordagem com a criança se os atos são diferentes. Então, como a família se trata dentro de casa, como a família trata as pessoas na rua, né? A gente estava falando antes um pouquinho, a forma como eu trato o garçom, a forma como eu trato alguém que me presta um serviço, a criança está aprendendo a forma como os pais estão falando e atuando em todo o contexto. Então, nada educa mais do que o exemplo. Quando a gente fala da abordagem da educação positiva, a família inteira precisa estar inserida nesse olhar. Diana, você falou anteriormente de saber diferenciar a educação permissiva da educação positiva, também a importância de reforçar que é preciso dizer não, mas também há como falar o não de uma maneira mais positiva. Com certeza, como a gente faz muitas vezes com adulto, né, Paulo? Então é a gente entender a criança como um lugar que exige o mesmo tipo de respeito que a gente trataria qualquer outra criança, né? Muitas vezes uma criança, sei lá, derruba um copo, quebra um copo e o líquido que dá tempo, né, que está dentro cai na casa. Com a criança a gente grita, briga, não pode, mas se uma visita faz isso na nossa casa, a gente vai tratar com gentileza, com cuidado, não fica assim. Então é esse nível de respeito com a criança. Ela vai entender o não quando a gente explica o porquê daquele não. Diferente de como a geração anterior, né, muitas vezes, não porque eu mandei. E esse não explicado, ele tende a ter um efeito em médio e longo prazo muito maior. A criança entendendo o porquê que não deve esse ou aquele comportamento, ela entende o porquê. E aí ela começa a pensar antes de agir, assim, ter uma mudança de comportamento. É muito mais efetivo, inclusive, né? A gente está falando de educação infantil de crianças e adolescentes, crianças principalmente, vamos dizer assim, a importância, os benefícios dessa educação positiva no amadurecimento dessa criança também. Eu vejo como impactos positivos no amadurecimento, um crescimento saudável, mentalmente saudável para essas crianças e que vai impactar em toda a sociedade. Né? Se a gente faz aí uma formação futura de uma sociedade mais gentil, uma sociedade que respeita, que olha para o outro, que entende que a agressividade não é só física, que a agressão muitas vezes antes de chegar no físico começa numa agressão verbal. Então a gente tende a construir uma sociedade mais gentil, mais pacífica e que a gente tanto fala, né, sobre uma sociedade menos violenta, começa em casa, começa na educação que a gente dá aos nossos filhos e que a gente ensina para eles. Só tem vantagem. Só tem vantagem. Muito obrigado pela participação, Diana. Isso, Vicente, a importância dessa abordagem começar lá no início, na formação de uma criança, como a Diana disse, para uma sociedade muito melhor, né? Volto com você no estúdio. É verdade, PV. Carinho e amor sempre falam mais alto, né? Agradece aí a nossa entrevistada. Obrigado, bom dia para vocês. A deputada Tia Ju coordenou nesta terça-feira na Alerj uma reunião da Frente Parlamentar Brasil-China. Durante o encontro foram debatidas as atividades que vão ser desenvolvidas para divulgar e valorizar a cultura chinesa.
Participaram da reunião deputados, diversos representantes do Estado, do município do Rio e de instituições de comércio e cultura Brasil-China, além da cônsul chinesa no Rio, Tianmin. Durante as discussões, várias sugestões foram dadas para diversificar ainda mais o calendário de ações, que devem ser realizadas ainda esse ano e em 2025, principalmente no mês de agosto, quando o Brasil comemora 50 anos de amizade com a China. O deputado Daniel Librelon destacou a importância das relações entre os dois países. Os chineses, ele tem a sua cultura, tem as suas habilidades, e fazer esse estreitamento praticamente meio século desta amizade, trocando a experiência, aqui no Rio de Janeiro é muito importante. Então, quando essa frente parlamentar Brasil e China é instalada aqui na Assembleia Legislativa, nós conquistamos um avanço para trazer essas pautas, rompendo barreiras da Casa Legislativa, do nosso Estado, trazendo novos fomentos, cultura, coisas que venham, de fato, trazer para a sociedade um avanço. E quando nós temos hoje uma cônsul-geral participando de uma frente parlamentar como essa, pessoas importantes da sociedade que querem entender do assunto, de fato, são forças, são pessoas que querem, de fato, trazer eu posso dizer, esse avanço para o nosso Estado e, através da Casa Legislativa, ter essa porta de entrada no nosso Estado. A cônsul chinesa relembrou as várias atividades que foram realizadas desde o início do ano, que fortaleceram ainda mais as relações bilaterais entre Brasil e China, que, segundo ela, se encontram em um momento muito bom. A China e o Brasil são, respectivamente, maiores países em desenvolvimento no hemisfério oriental e ocidental. E ao longo dos 50 anos desde o estabelecimento das relações diplomáticas, os dois países mantêm uma relação muito amigável e resultando muitos resultados, frutos muito importantes, tanto na área política, comercial, tecnológica, como na área cultural e educacional. O nosso desejo dos dois países são ampliar e intensificar essas relações bilaterais em todas as áreas. E, especificamente no estado do Rio de Janeiro, através de frente parlamentar Brasil-China, podemos incrementar ainda mais essas relações na área cultural. Durante o encontro, a deputada Tia Ju divulgou que assinou um memorando nesta segunda-feira, estreitando as relações com a província de Hubei, na China, como parte das ações da Frente Parlamentar. Essa é a primeira ação com a Casa Legislativa, esse acordo, né, com uma Casa Legislativa. A partir daí, a gente vai também tentar criar um dinamismo de atividades, especificamente com essa província, e com certeza muitas outras províncias irão estar interessadas em fazer essa parceria. De acordo com a deputada, todas as sugestões apresentadas aqui, como a apresentação de dança em parceria com o Teatro Municipal do Rio em cidades do interior, o Festival de Lanternas, que pretende colorir o Rio de Janeiro, e a agenda de comemorações do 50º da amizade do Brasil com a China ano que vem, serão incluídas nas atividades da Frente Parlamentar, que não tem medido esforços para aproximar ainda mais os dois povos. Se a gente cria com as propostas um calendário integrado de ações, a gente vai ter atividades durante o ano inteiro e a gente vai poder divulgar melhor, disseminar melhor. A gente já fez esse ano algumas atividades alusivas, comemorativas, inclusive quarta-feira teremos uma apresentação da Orquestra Chiquinha Gonzaga, em homenagem aos 50 anos do Brasil, da amizade Brasil-China, na Casa G20, em 2 horários, às 17 e também às 19 horas. E já tivemos vários encontros e atividades culturais, gastronômicas, alusivas aos 50 anos. E recebemos diversas comitivas aqui no Rio de Janeiro, também por ser o ano que comemora os 50 anos, as bodas de ouro, né, de amizade Brasil-China. E antes de encerrar, vamos dar uma olhada no tempo em algumas cidades do estado. Aqui na tela você vê Areal está nublado, 25 graus, Vassoura também nublado, 26 graus nesse momento, Resende também nublado, 26 graus e Volta Redonda, 26 graus também nublado.
Vamos ver agora como está o tempo aqui no Rio de Janeiro. Você vê imagens aí da central do Brasil. O dia amanheceu com sol um pouco nublado. Há previsão de chuva para a tarde e para a noite. Nesse momento faz de 28 graus. A máxima prevista para hoje é de 33 graus. Obrigado, Rodrigo Melo, pelas imagens ao vivo. O Bom Dia Alerj termina aqui. Se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar nosso e-mail tvalerj@alerj.rj.gov.br. Um ótimo dia para você e até amanhã.